iceberg do... Deixa eu ver aqui. De onde veio essa imagem do Rafael C. Rafael Luque, não sei como é que se pronuncia. Do Rafael, é isso aí. É esse vídeo que a gente viu hoje. E depois nós vamos jogar um pouquinho. Se o jogo não pegar, porque eu deletei uns arquivos que eu tenho que formatar no computador. Se o jogo, por acaso, não pegar, aí a gente vai para o outro jogo que tem aqui também. Então, se não pegar, é isso. A gente só vai pro outro mesmo. Bora. Esse aqui é o iceberg. Já vamos deixar nosso like. Se inscreva no canal do cara. No final do vídeo eu mando o link aqui. Deixa eu até entrar no Discord para ficar em cal caso o Luiz venha. Ou sei lá, o Carlos decida entrar. Deixa eu entrar aqui no Discord. Nunca. Ih, que susto, achei que vocês não encontraram meus arquivos. Tá, peraí. Bule. Tá, entrei lá, qualquer coisa o Luiz vai entrar se ele quiser, é isso aí. Vamos lá. Vou deixar isso aqui ativado para quando eu ficar quieto não ficar um som. Silêncio absurdo. E bora. Dessa vez vamos falar de um tópico bem interessante, que é de onde vieram essas imagens, que vai cobrir cada imagem marcante da internet. Essa aí eu sei. Essa aí, se eu não me engano, era de um cara que fazia maquiagem. E o pessoal tava muito surtando, tipo, nossa, que vídeo bizarro é esse, tá ligado? Ficou muita foto pessoal com isso. E no final só descobriram que era só um cara de maquiagem. Camada 1. Ele vendia pra festa, eu acho. Jeff the Killer. Jeff the Killer é um clássico personagem de terror que ficou famoso pela internet por volta de 2013, pelo que eu me lembro e vi também. Mas a sua criação original foi por volta de 2010. Eu era criança quando a modinha de ficar postando coisas sobre ele surgiu, mas mesmo assim, tipo assim, eu tenho uma memória marcada. Oh, desculpa, tá pausando também. Mas, tipo assim, até agora o pessoal não sabe de onde ele realmente veio, não é? E, tipo, um pessoal fala que veio de uma foto não sei o quê, o outro fala que foi de programa, mas ninguém, de fato, sabe de onde veio, não é? Marcante. Sei que ele surgiu acho que no Chan. Sobre o que foi esse personagem e a creepypasta que retrata sobre ele, que é esse ser com a cara toda branca assustadora que virou um clássico do folclore da internet. A história envolve um jovem que se chama Jeff, que passou por um evento traumático que o levou a se transformar em um assassino psicótico. A imagem que acompanha ele tem um rosto pálido, olhos redondos sem expressão e um sorriso largo, estilo... Parando pra ver a imagem do Jeff assim, muito gigante, é muito engraçado. Que não é nem um pouco difícil de você editar isso aqui, tá ligado? Só fazer, tipo, isso aqui no Paint Sai você consegue fazer. Só você pintar assim, ó, colocar a bolinha branca e tal, subir um pouquinho, é muito fácil. Do Coringa, na qual tenta passar essa áurea ameaçadora. Por vários anos, acreditava-se que essa imagem tinha surgido em um post de 2008 no 4chan sobre uma garota chamada de Kate Robinson que cometeu suicídio após sofrer cyberbullying. Então os usuários do 4chan, supostamente no intuito de... de maldade, editaram a foto dela e disseram que ela era o Jeff the Killer. Mas só que isso foi desmentido e provado como falso depois. Ah, então tá tudo bem. Então ainda tá suave pelo Jeff. Pois, porque as verdadeiras aparições online dessa imagem começaram a ser descobertas. Então, os pesquisadores rastrearam essa imagem no Japão e até o momento estão investigando várias pessoas e seus traços para tentar descobrir de onde... Porra, mas esse aqui... Não é esse. Esse aqui... Porque as verdadeiras esse aqui aparições online dessa imagem Killer, começaram a ser descobertas. Ou esse aqui é uma foto antes de terem editado de novo. Então, os pesquisadores rastrearam essa imagem no Japão e até o momento estão investigando várias pessoas e seus traços para tentar descobrir de onde realmente essa imagem veio. Escadas na floresta. Essa imagem virou um meme clássico na internet que... Tá ligado aquela creepypasta de... Não é uma creepypasta, acho que, sei lá, acho que é uma... Eu não sei o que é, mas é de Minecraft.
Que tem umas escadas assim que aparecem no meio do nada. Mostra uma escada Brother. misteriosa literalmente no meio da floresta de uma forma meio bizarra que não leva a lugar nenhum. A floresta em volta é meio densa e possui um Mano, é rio pra ou pescador. então o lago em frente à escada. É algo como se quisesse É pra simbolizar o subir ali em cima e pescar. desconhecido. O que acabou por então criando um fenômeno de imagens com escadas em florestas e o que fez até mesmo um subreddit completamente focado nessas O áudio tá bom. Tá, né? Eu vou aumentar um pouquinho aqui, calma aí, no OBS. Bruce Allen, em 1988. Ele foi o cara que construiu essas escadas em Imaginei forma de que seja bom. protesto contra o desmatamento que acontecia naquela época, e o que acabou servindo como uma maneira também de admirar aquela floresta no topo da escada. O nome dessa floresta onde está localizada essa escada é Floresta de Dean, que fica na Inglaterra, e esse projeto foi inspirado em antigos observatórios astronômicos na Índia. E ele acabou sendo desativado em 2014, só que seu legado continua vivo na internet, seja em forma de meme ou não. Smile Dog. Essa imagem Mano, do Smile eu não sei se era o Smile Dog ou se era o Jeff The Killer. Acho que era o Jeff The Killer. Mas eu tenho um amigo meu, Nathan, que ele tem muito medo. Acho que é do Jeff The Killer. Não, acho que é do Smile Dog. Quase certeza que é o Smile Dog. Que ele tem muito medo mesmo. Ele não consegue ver uma imagem, cara. Eu acho que uma vez ele tomou um jump scare e tal. Ele começou a se cagar de medo depois disso. Dog é uma das mais famosas. Eu acredito que a maioria já presenciou alguma vez. A imagem em sequência mostra um husky siberiano de uma forma totalmente assustadora, mostrando um sorriso bem perturbador. E isso tudo desencadeou até mesmo a creepypasta, que na história diz que o Smile Dog... Vou te contar. Na minha cabeça o Smile Dog tinha cabelo, mano. Pra mim isso aqui era cabelo. Pra mim isso aqui era o cabelo do Smile Dog. É uma entidade sobrenatural que assume a forma de um demônio em forma de husky e que força as pessoas a espalhar sua mensagem pela internet. Isso foi uma referência à coisa. Para que não sejam mortas por ele. De acordo com a imagem, algumas pessoas parecem mostrar provas bastante convincentes de que o Smile Dog eram 3 imagens misturadas no Photoshop, juntando um quarto escuro, um cachorro e os dentes de uma boca. Isso aí um usuário do Reddit localizou. Olha a cor desse cachorro! Usou a imagem usada para o próprio cachorro em um post, mostrando uma cabeça muito parecida, só que com algumas diferenças. Provavelmente como parte do Photoshop, porém há uma segunda foto de cachorro que ninguém conseguiu descobrir ainda e que permanece sem solução. Backrooms. Entre 2011 e 2018, uma imagem de uma sala grande de tom amarelado surgiu pela internet. E então, em maio de 2019... Isso dá medo até em mim. Isso dá até medo. Mano, não dá tanto medo assim quando você se acostuma, tá ligado? Você vê o bagulho tantas vezes que já... Meu Deus. Eu vou evitar parar tanto assim, gente, mas aqui de vez em quando eu vou dar um comentáriozinho aí sobre algo que eu sei. Mas para não perder a graça. Foi feito um post dessa imagem em um fórum chamado de Paranormal. O usuário era anônimo e ficava pedindo para as pessoas postarem imagens que dão essa sensação estranha e inquietante. Com isso, outro usuário anônimo pegou e respondeu esse post dando informações da imagem como seu nome e a primeira descrição das backrooms. Desde então, com a popularidade dessas imagens, as pessoas expandiram o conceito dessas salas, dando origem aos espaços liminares. Com as descrições, soubemos que a foto da imagem foi tirada durante uma reforma de uma antiga loja de móveis com muitas divisórias e paredes internas falsas. Loja essa que fica em Wisconsin e essa... Eu ia perguntar, mas a gente não achado esse bagulho aí e tal, mano? Minha gata tá indignada com o cachorro latindo ali. A loja faz parte de uma rede de varejo chamada de Hobbytown e é reconhecida justamente por ser uma loja de hobby. Em algum momento de 2002, o segundo andar do local passou por algumas reformas. Então, em 12 de junho daquele ano, essa reforma foi fotografada por uma câmera da Sony, que era conhecida como Sire Shock. Então, em 2 de março de 2003, essas visitas ao interior, onde estavam sendo reformadas, essa aí é a loja, gente, foram documentadas em um blog. Então surgiu essa clássica imagem que provavelmente todo mundo já viu alguma vez na vida. Teletubbies no hospital. esse aí eu quero saber, hein?
Isso aí eu não sei, mas eu sempre vi tanto essa imagem. Tá, essa imagem é incrivelmente bizarra e as pessoas dizem que ela também é amaldiçoada, na qual Dizem? mostra uma criança numa cama de hospital cercada por pessoas fantasiadas de Teletubbies em sua volta. O que mais chama atenção é que as fantasias não possuem olhos, são apenas círculos totalmente pretos e ela não tem expressão alguma e nem É assim que se cria um trauma de infância, é assim que eu li, é assim que se cria um cria. boca, elas estão praticamente sem característica nenhuma. Essa foto foi postada no Reddit várias vezes e em uma dessas postagens, um usuário mencionou já ter visto esse calendário no fundo da foto, alegando que era no Natal em algum hospital do Reino Unido que os Teletubbies ficavam visitando crianças e dando presentes para elas. O calendário é um Caramba, do Teletubbies. Arsenal, que mostra o jogador Dennis Bergkamp. Outro usuário também comentou acrescentando que o Arsenal está sediado em Islington, um bairro de Londres. A foto deve ter sido tirada em um hospital que fica por perto, que é chamado de Ormond Street, que é um famoso hospital infantil que fica em um bairro próximo chamado de Camden Town. A primeira vez que Teletubbies passou na TV foi em março de 1997 e se tornou um Você é sucesso louco, pô. absoluto pouco tempo depois. Ô, os Teletubbies Provavelmente é essa gigante, foto foi né, tirada por volta de 1998 e a prova disso não é definitiva, é somente uma especulação. É realmente difícil identificar de onde surgiu isso. Colégio do Achei que ele Lula ia me falar de Molusco. onde é que veio, cara. Uma imagem de um prédio com o rosto Lula Molusco viralizou na internet, muitas vezes sendo referida como Comunidade do Lula Molusco, o que acabou se tornando um meme bizarro e que teve sua primeira aparição em dezembro de 2019, quando foi compartilhada pela primeira vez no Twitter, o que acabou se expandindo bastante com várias pessoas Não, repostando. Gary? Não, né? Parece muito Gary aqui, ó. Parece muito Gary aqui, né? Ó. E fazendo memes e piadas com isso, mas por mais que seja algo extremamente engraçado, a origem desse lugar permanece desconhecida. Tentaram rastrear essa imagem por um artigo que está indisponível no momento, que foi feito pela Força Aérea. Com base nisso, as pessoas especularam sobre a sua localização. Então, em 2024, um usuário do Reddit alegou que esse lugar fica perto de Riverside, em Chicago. Porém, esse comentário não tem Mano, veracidade parece alguma. muito Gary. Os usuários estavam tentando fazer alguma engenharia reversa para ver se consegue algum dado dessa imagem que surgiu em 2017 e da localização desse prédio usando como exemplo um projeto arquitetônico do telhado. Mas nada foi encontrado de forma concreta para confirmar a localização real desse lugar ou mesmo se ele existe ou não. Red Mist. Essa imagem do Red Mist Ai, é o com Molusco certeza amaldiçoado. Ai, não. O Molusco canon. Ele virou canon, né? Virou de verdade. Ele apareceu no desenho. creepypasta mais famosa da internet, que fala sobre um suposto episódio chamado O Suicídio do Lula Molusco. E obviamente essa imagem é a história associada a essa creepypasta. E se você tiver pelo menos um neurônio funcionando, já deve ter percebido que isso aí não é algo oficial feito pela Nickelodeon ou então pelos criadores do Bob Esponja. O que é mais engraçado nisso tudo é que nem a pessoa por trás de espalhar essa imagem não tinha ideia de quem fez ela. Até hoje, pouco se sabe sobre a origem dela, fora que sua primeira só aparição lançou ocorreu em na algum momento internet. no início dos anos 2000. Blank Room Soap. Esse foi uma espécie de vídeo meme perturbador conhecido como Blank Room Soap. Eu vou falar o que eu sei. Eu vi um pessoal falando que isso era um vídeo pra divulgar alguma coisa de banda. Não sei se tá certo, vamos ver agora. Se for, é 50 no meu Pix. Que ganhou uma certa fama na internet Olha, e também uma saca. creepypasta assustadora. Aqui, ó, que O veio. vídeo mostra um cara tomando sopa em uma sala branca e esquisita enquanto um boneco bizarro chega caminhando por detrás dele. O É mais cara bizarro. parece estar meio triste e fazendo isso por obrigação, e daí o boneco começa a acariciar ele enquanto ele chora e toma sopa. Tudo isso em sequência. E enquanto mais o boneco acaricia, mais desesperado ele fica e o choro fica mais intenso, e então chega outro boneco e também começa a tentar consolar ele. A origem desse vídeo Ele não tá é comendo a própria esposa que os bonecos mataram e deram pra ele comer. Eu quero que passa aqui. clara, mas ele se tornou um mistério e uma discussão entre usuários da internet que ficaram tentando analisar esse Xuxa. vídeo ao máximo possível. Alguns usuários especulam que ele é uma peça de arte performática, enquanto outros acreditam que é uma gravação genuína de algum ocorrido perturbador. Esses bonecos, bem, as fantasias, né, são conhecidas como Ray Ray e foram criadas por Raymond S. Percy, que é um ator, diretor, produtor e roteirista que o cara dirigiu alguns episódios de Simpsons e já fez várias produções da
Disney, como Frozen e Detona Ralph. O Ray aparentemente teve suas fantasias O cara tava com a preguiça de Utopia atrás dele. roubadas. Foi o Bob Esponja que fez isso com ele. Caramba! O Bob Esponja fez o músculo lá. Então criaram essa teoria de que as pessoas roubaram os trajes e criaram esse vídeo. Provavelmente esse cara tomando sopa e chorando é para representar o Ray enquanto seus próprios personagens o consolam. Mas também teorizam que o próprio estava envolvido nessa brincadeira como um golpe de marketing para viralizar. E deu certo. Espaços liminares. Esse conceito veio se tornando popular aqui na internet. Até um amigo meu, que é o Chuxel, foi o primeiro brasileiro a trazer algum conteúdo desse tipo por aqui. O conceito foi bem compartilhado em plataformas como o Twitter e o Reddit, com várias postagens de vídeos desses espaços que eram geralmente acompanhados por alguma sensação estranha e uma música nostálgica no estilo Vaporwave. Alguns posts tinham até mesmo histórias associadas a essas imagens que passam uma sensação assustadora, desconfortante e bizarra, passando um sentimento de solidão profunda para quem o vê. Geralmente são fotos de espaços fechados, vazios e grandes. Provavelmente uma das coisas mais assustadoras sobre essas imagens é que a maioria dos espaços são lugares reais. O segredo gigatônico aqui da parada isso aí eu sei. é que poucos deles são falsos. Inclusive, vários esforços são feitos para rastrear a localização desses lugares. Porém, existem várias que são retiradas de obras artísticas ou então de jogos como o da Engine Source da Valve. Você pega um Garry's Mod da vida ou um CS e tira tudo que compõe a ambientação, deixando só o espaço. Daí você tem essa sensação. Slenderman. O Slenderman é um personagem sobrenatural que surgiu pela internet. Eu lembro perfeitamente na infância quando eu descobri a existência dele por conta de um clássico jogo que ele tinha. Isso tudo graças ao Tá lá menininho, ou seja, o Zé Graça e esse vídeo clássico dele. Bom, tá lá menininho, veja você. E eu tô jogando aqui Slender, o jogo mais pedido nos comentários, e o Guru vem aqui trazer pra você. O personagem é descrito como um humano magro, branco, sem rosto e alto, na qual veste um terno preto estilo do Hitman. Ele é conhecido por perseguir, sequestrar ou então assustar as pessoas, especialmente as criancinhas. Aqueles que o veem podem ter paranoias, insônia e também outros problemas de saúde mental. Eric Knudsen é o criador dele. Ele usava um nome fictício de Victor Surge, e a criação surgiu por causa de um concurso de Photoshop que ocorreu dentro do fórum do site Something Awful em 2009. O desafio era criar imagens paranormais e então o Knudsen enviou 2 imagens em preto e branco, apresentando uma figura alta e magra com um rosto vazio e sob fundo onde na imagem haviam crianças. E então essa criação dele rapidamente ganhou popularidade e daí a comunidade da internet acabou criando várias lores por detrás do personagem. Camada 2. The Rake. O The Rake é uma mas o Slenderman tem várias versões dele também, né? Porque, tipo, eu lembro que tinha um Slenderman que ninguém gostava dele, era uma coisa primo do Slenderman, alguma coisa assim, uma parada assim. Perturbadora, com uma aparência estranha e comportamento inquietante. Ele é esse bicho com aparência de gente, mas mesclado com um animal, só que sem pelos. E dizem que ele parece sonho das pessoas e às vezes as vidas despertas. Falam muito que ele foi inspirado em fenômenos como a paralisia do sono. Supostamente, ele é uma entidade diabólica que se alimenta do medo e pode causar sofrimento psicológico. Também é descrito como alguém que persegue as suas vítimas, observando elas pela escuridão e muitas vezes os machucando. Tá, mas e aí? Onde foi que ele surgiu? Bem, um usuário do Reddit disse que ele não é nada mais nada menos que uma imagem promocional de um jogo chamado Resistance 3. Aparentemente, ele diz que o The Rake é um suposto Green e que também é um vilão do jogo e que é bem provável ele ser um desenho editado no Photoshop, o que logo fez outros usuários rapidamente virem refutar essa ideia, dizendo que a criatura que aparecia no jogo era muito diferente dele. Outro usuário no fórum disse: o irmão do Slenderman que ninguém gosta é o Offenderman.
Primeiro esse cara faz, velho. Eu lembro que ele foi muito pesado e ninguém gostava dele por isso. Que a imagem se originou da câmera de trilha de uma pessoa não identificada e que a criatura realmente é real e ele continua solta. Ele também disse que o autor original da foto vendeu a propriedade dele e bloqueou hectares de terra onde a foto foi tirada. Enfim, são várias histórias viajadas e é bem capaz que o The Rake não se passa nada mais nada menos do que um Photoshop. Porém, não sabemos a origem definitiva do meu quarto. Ele tá fazendo biquinho. Cortei o cabelo. da imagem. Ainda, Eyeless Jack. Esse personagem Eu pálido adoro e sem esse. olhos, apenas Nossa, eu com um adoro obscuro no rosto, é conhecido Não posso falar. Ah, tá. Então deve ser coisa pesada mesmo, né? Que era por isso que ninguém gostava dele. Eu lembro quando eu assisti, tipo, a família da Creepypasta, ele era aloprado cada um segundo. Acho que eu até imagino o que ele deve ter feito. Também não vou comentar aqui, não. Yo, mas essa Creepypasta aqui... Ó, meu irmão aí atrás de mim. Ai! Mas essa daqui... Nossa senhora. Eu amava isso aqui. por ser uma criatura canibal que persegue suas vítimas, que geralmente são jovens, e depois, de forma brutal, remove seus órgãos. A primeira vez que essa imagem apareceu na internet foi em 7 de junho de 2010. Calma aí, gente. Remédio. Postada no 4chan por um usuário chamado de Arnad. Depois de muito tempo, um usuário do Twitter veio afirmando que era o criador original dessa imagem. O que deu uma certa veracidade para esse post é por conta dele postar uma imagem que não está embaçada em seu Twitter. Uma imagem que ninguém tinha até então. Aparentemente ele é o criador original da imagem. Wario Apparition. O Wario Apparition é um suposto glitch que aparecia em algumas cópias de Super Mario 64, representando uma versão monstruosa do Wario. Essa lenda sugere que essa aparição pode acontecer por algumas ações específicas ou falhas dentro do jogo. Aparentemente, mas isso aí era essa fake, figura né? pode causar glitches, travamentos e causar é danos ao creepypasta cartucho também. do jogo, mas é algo incomum de acontecer no jogo e com certeza uma das lendas mais populares dele. A explicação que dão para esse glitch é que a tela ocorre por conta de uma IA que define se vai aparecer o glitch ou não, conhecida também como IA de personalização. Mas o que de fato provoca a aparição dessa tela é desconhecida e é mais um meme da internet que foi editado em gameplays para parecer real. Mas na verdade, toda essa tela e história é algo falso. Experimento russo do sono. Os experimentos russos do sono são uma isso creepypasta aí eu que vi. conta a história de um Era creepypasta? soviético que estava em um experimento. Eu achei que era real. Eu achei que era de verdade, eu não sabia que era creepypasta. Eu fiquei muito tempo da minha vida achando que isso era verdade. Não essa imagem, óbvio. Mas, tipo assim, a história. Eu jurava que era verdade. Você estragou minha infância, cara. Não era pra ser uma creepypasta, era pra você falar, é real, o experimento do sono realmente aconteceu. E eu sempre usava esse exemplo. Pô, agora não tem mais porque então eu dormi à noite. Eu falava, não, eu vou dormir porque eu não quero ficar igual aquela história lá que foi experimento dos caras que não dormiram e começaram a ficar malucos. Envolvendo um gás que habita o sono em 5 prisioneiros. A história detalha como o gás manteve os sujeitos acordados sem conseguir dormir mano, de era forma alguma. creepypasta. E como é de se esperar, isso teve consequências perturbadoras e horríveis para as cobaias. Resultado disso, exatamente, a morte. Juntamente com essas consequências, veio a explosão catastrófica do laboratório. Embora a história seja bem compartilhada na internet e geralmente é considerada verdadeira, obviamente é algo fictício e não há evidências históricas ou científicas para apoiar essas alegações. Essa narrativa se originou de uma combinação de experimentos de privação de sono na vida real e também em lendas urbanas, ocasionando em várias imagens sobre esses experimentos na internet. Temos 2 fotos famosas, mas que não fazem parte de nenhum experimento russo ou algo do tipo. A primeira é de um homem com o corpo destruído e mostrando um sorriso assustador, lembrando muito a aparência de um alienígena. A segunda imagem são de 4 homens usando máscaras de gás. A explicação desses homens estarem usando essas máscaras foi por conta de uma demonstração de soldados americanos, mostrando os tipos de máscaras usadas pelas tropas de diferentes nações na época, como Inglaterra, França e Alemanha. A foto do alienígena
alienígena meio humanoide na verdade é um boneco animatrônico vendido por uma empresa chamada de Spirit Halloween para a mesma data festiva nos Estados Unidos de 2005 até 2008. E o seu nome era Espasmo, mostrando que não tem nada a ver com experimentos russos. Você viu esse homem? Conhecido também como This Man ou o Homem dos Sonhos, você com certeza já deve ter visto o rosto desse Você já viu esse homem? homem pela internet, o que ocasionou um fenômeno fascinante e também assustador. A imagem foi criada por um sociólogo italiano chamado de Andrea Natella. Em 2008, ele criou um site chamado de Everdream This Man, descrevendo um suposto indivíduo misterioso que supostamente apareceu nos sonhos de inúmeras O nome Dalek, né? O Dalek. Ali no cantinho, ó. Vem aqui, ó, o Dalek. O Doctor Who. pessoas ao redor do mundo desde 2006, o que gerou várias especulações de pessoas que sonharam com esse cara entre os anos 2000 e 2010. Em fóruns e no site, várias pessoas compartilharam as suas experiências de sonhar com esse rosto, mas em contrapartida, outros chegaram a questionar a veracidade dessas alegações. E então, em 2010, Natella revelou que o site era uma farsa que criou como parte de uma campanha de marketing. Segundo ele, a imagem era apenas uma ilustração do rosto de seu pai, mas a pergunta que não quer calar é de como as pessoas sonharam com esse rosto familiar. Hoje vai ser a noite, né? A noite. Quando eu era pequena, eu ficava com medo de monstro, mas agora eu não tenho muito medo. Ah, mano, é porque agora hoje em dia não é mais tão assustador, né? Bem, deve ter sido apenas um déjà vu. Dick, o aniversariante. Bem, vocês com certeza, pelo menos a maioria, devem conhecer Five Nights at Freddy. Bom, pois é, na vida real, um animatrônico pode ser bem mais bizarro que o normal, como nessa foto na qual temos duas crianças e esse bicho esquisito aí. Conhecer a Chicken Cheese ou esse restaurante aqui. É que esse aqui não existe mais, né? Então nem tem sequer mais como, cara. A foto chega até a ser engraçada se a gente for parar pra pensar, mas o real mistério é de qual será exatamente a sua origem. Bem, primeiramente, a foto desfocada foi postada no canal Red Letter Media. A imagem, na verdade, é de um dos apresentadores do canal Rich Evans, que foi mostrado enquanto criança usando essa camisa icônica enquanto estava do lado de um animatrônico chamado de Billy Bob Bear, que era um mascote de uma antiga pizzaria que fazia shows. E que essa foto fazia parte de um conjunto de fotos de família. Então tem várias outras fotos que foram tiradas também. Momo. Existia uma velha lenda urbana sobre um número de telefone do WhatsApp que enviava mensagens com fotos perturbadoras sobre o aparecimento de uma boneca durante vídeos infantis. Isso era vinculado a um jogo chamado de Desafio da Momo. É provável que por volta de 2019 ou 2020 você tenha visto essa imagem. A Momo foi de meme a creepypasta. O seu apelido foi dado a uma escultura de uma mulher de cabelos pretos, olhos esbugalhados e um sorriso ameaçador. Caramba, mas a Isso Momo tudo com ela com duas né? patas de galinha. Originalmente essa escultura foi criada por um japonês chamado de Keisuke Aiso. Em 2018, as pessoas começaram a tirar fotos escondidas da escultura e compartilhar na internet, o que ocasionou da imagem se espalhar. Mariana Mordegard Glasgow. Ok, esse é um antigo vídeo do YouTube na qual mostra um homem olhando pra você e a imagem com um tom avermelhado meio sangrento. O vídeo no total tem 2 minutos e 35 segundos, o que ao final dele mostra o homem sorrindo. Dizem que esse vídeo foi removido pelo YouTube depois que 153 pessoas viram o vídeo e arrancaram seus olhos, então os enviaram para o escritório principal do YouTube, na cidade de San Bruno. Essas pessoas também haviam cometido vídeo de várias maneiras, ainda não se sabe como eles conseguiram enviar os seus olhos depois de serem arrancados, e a inscrição enigmática que esculpiram em seus antebraços ainda não foi decifrada. O YouTube periodicamente coloca os 20 primeiros segundos do vídeo para sufocar suspeitas, para que as pessoas não vão procurar pela coisa real e enviá-lo novamente. O vídeo em si foi visto por apenas um membro da equipe do YouTube, que começou a gritar após os 45 segundos. Bem, essa foi a história que contaram, só que teve um certo acontecimento que não contaram. Esse cara parece o Caneta Azul. Tá, brincadeira essa parte. As pessoas se identificaram com a filmagem como ela sendo de um vídeo editado de um cara chamado de Byron Cortez. A imagem foi retirada de uma pesquisa de 2004 sobre profissionais de marketing. Camada 3. Goatman.
O Goatman, ou Homem-Bode/Cabra, é uma criatura que se originou no folclore americano. É uma lenda urbana que mostra um ser que tem o corpo de humano e a cabeça e os quartos traseiros de cabra. A lenda surgiu em Maryland, nos Estados Unidos, no início dos anos 70, mas também foi relatada em outras regiões próximas. As suas origens são difíceis de serem identificadas, pois com o passar do tempo, o folclore vai evoluindo. Quando a gente olha essas imagens, algumas, em sua maioria, já dão para perceber traços de renderização em 3D, com edição no Photoshop, mas na verdade ninguém sabe de onde surgiram essas fotos. Alguns relatam que uma das fotos foi um caçador de cabras que queria testar uma fantasia para imitar uma cabra, e assim surgiu essa foto. Por outro lado, como eu já disse, temos vários traços de renderização em 3D. O granulado e a baixa qualidade servem para disfarçar, mas quando são retirados dá para perceber que não são reais de fato. E obviamente não há pesquisas o suficiente que comprovem a existência desse homem cabra, o que torna mais uma lenda sem sentido e com o intuito de assustar criancinhas e a orientarem elas a não vagarem sozinhas por uma floresta. O Richef. Essa é uma espécie de lenda urbana da internet que teve seus primeiros relatos no Facebook, e se vocês conhecem bem essa rede social, sabe que bizarrice é a coisa mais fácil de se encontrar por lá. Ainda mais se você criar uma conta se façando por uma menina bonita e começar a adicionar um monte de gente, quando você menos se espantar tá cheio de solicitação de árabe e indiano. Mas enfim, esse perfil peculiar tem uma presença... Uma vez que um árabe mandou... Não, foi um árabe... Foi. Um árabe mandou mensagem pra minha amiga, mano. Pedindo muito. Perturbadora no Facebook, não por se tratar de apenas um único perfil, mas por vários que aparentemente à primeira vista parecem bots, mas ao analisar bem, talvez possa não ser, e ter alguém por detrás disso, um grupo de pessoas por detrás. Cada foto de cada perfil tem algumas variações, por conta das edições feitas nas imagens, até mesmo os É louco, você quer clipe? amigos que são adicionados são estranhos, pois são mais perfis com o mesmo nome e as fotos variadas. Algumas contas dessas acabam que postam conteúdos bizarros, como imagens violentas e postagens sobre ela querer machucar os seus próprios filhos. Tem uma foto extremamente bizarra, na qual com certeza está editada, onde ela tem os olhos esbugalhados e a pele avermelhada por conta de um filtro na imagem. A foto também tem uma história por trás de uma mulher que foi tentar fazer uma cirurgia plástica e acabou ficando mal feita, o que levou a várias consequências em seu corpo. Várias teorias surgiram por conta da identidade dessa mulher, e alguns pensavam que era uma pessoa apenas querendo chamar a atenção, achando que isso é engraçado de se fazer. Mas não, a verdadeira história é bem simples. Essa mulher é uma pessoa comum. O que acontece é que o Facebook era muito utilizado para jogar. E isso é a mais pura verdade. Eu, quando era criança, entrava no Rabotel por lá. Essa mulher apenas criou milhares de contas para poder ficar logando nos jogos, o que fez com que alguns usuários notassem e achassem isso bizarro. Já essa foto aqui em específico não é da mesma mulher, e sim de outra mulher que acabou sofrendo um acidente em Sydney, na Austrália, e ficou com o rosto deformado por consequência disso, o que acabou tornando ela a ser alvo de pessoas mais intencionadas na internet. Black Ghost Woman. Essa foto de duas garotas japonesas é bem... Esse aqui eu sei de onde é. Esse aqui é de um clipe. Não um clipe, eu acho que era de um filme e de alguma coisa de TV, uma coisa assim. Tem no YouTube, se eu não me engano. Posso dizer, assustadora, ainda mais se a gente for analisar essa mulher desconhecida que está nela. O impressionante da imagem são as garotas que aparentemente estão olhando para uma janela enquanto uma sorri e outra mantém uma expressão mais séria, mas elas ignoram completamente o fato de algo desconhecido estar logo atrás delas. Após uma pesquisa realizada, descobrimos que isso provavelmente é uma visualização de uma lenda urbana japonesa conhecida como a Dama das Sombras, ou então, originalmente, Kageona, que conta sobre uma figura fantasmagórica que aparece como uma sombra em janelas e portas. A lenda diz que ela é uma yokai, que assombra uma casa e ataca quem a descobre. Ela pune suas vítimas, forçando-as a engolir uma pedra espiritual, que por fim lhes transforma em fantasmas. Realizando uma pesquisa mais a fundo, a youtuber Sakura Stardust descobriu que essa imagem se originou da cena de um filme japonês de 2005, chamado de Only the Two of Us. Liars, Jimmy. De início, podemos... Esse aqui eu já vi bastante sobre... Acho que a gente já viu esse aqui uma vez, inclusive, mas até agora, se não me engano, não sabem bem de onde veio essa imagem. Mas, ou era de um videoclipe, alguma coisa assim.
Vamos ver a imagem borrada de uma pessoa com o rosto aparentemente desfigurado em um local onde estava nevando. A história da creepypasta diz o seguinte: era uma vez um cara em nosso bairro chamado Jimmy. Ele sempre falava coisas que o metiam em um monte de problemas e ele raramente aprendia a lição. Ele estava muito feliz com quem ele era e ele recusava mudar. Quando as pessoas lhe perguntavam por que ele não mudava esse seu jeito verdadeiro, ele sorria e dizia: a honestidade é a melhor política, porque pelo menos eles não estão escondendo nada de mim e nem eu estou escondendo nada deles. Um dos colegas, com raiva das brincadeiras de Jimmy, não gostou disso e levou como um insulto. Então ele chamou outros caras que também não gostavam do Jimmy e eles encurralaram ele depois da escola no laboratório. Brett pegou um pouco de ácido sulfúrico desse laboratório e jogou na cara de Jimmy. O resultado, bem, eu nem preciso contar, né? Cara, mas sempre assim, né, mano? É sempre alguém sofrendo bullying. O diretor da escola alega que tudo isso se tratou de algo que Jimmy fez propositalmente, ou talvez por acidente, então ele disse que os colegas em volta estavam por lá para ajudar. Irritado com toda essa situação, Jimmy começou a planejar a sua vingança. Em um fim de semana, Brett pegou um pacote pelos correios. Curioso, ele abriu e encontrou uma fita de VHS com as palavras "Para você", escritos com uma caneta preta. Então ele começou a assistir e na gravação todos os seus amigos estavam sendo torturados por Jimmy e por fim foram mortos. Mano, O desenrolar caralho. da história é Brett tentando fugir dele. Ao final, Jimmy sussurra "mentiroso" ou originalmente "liar" no ouvido de Brett, antes que o ácido sulfúrico escorresse por ele. Bem, a origem dessa imagem bem aqui veio de um clipe de uma música chamada de We Fencing Other Gardens with the Bones of Our Own, perdão em inglês. Ironicamente, o nome da banda que fez esse clipe também é Liars, e o clipe demonstra alguns amigos vestidos com máscaras de animais atacando uns aos outros. Skinwalkers. Skinwalker é um personagem da mitologia navarro que pode se transformar em animais para causar... Calma aí. Acho que meu monitor... Calma aí, meu gabinete tá meio bombado. Depois eu arrumo isso aí. Quando acabar a live eu arrumo. Ai, pegou a câmera. Calma aí. Meu monitor tá meio tombado. Depois eu vou arrumar a rodinha dele. Vai, enfim, deixa eu só arrumar a webcam. Agora vai um Walker. Ai, que bonito. causar danos. A palavra em Navajo para Skinwalker é Ienaudoloshi. É um nome bem complicado, mas significa, por meio dele, ele vai sobre todas as quatro patas. Essa imagem faz a demonstração de um desses personagens. Os Skinwalkers podem se transformar em diversos tipos de animais de quatro patas, só que os mais comuns são formas de lobos e coiotes e, de vez em quando, pássaros. Na mitologia, eles são considerados seres benevolentes que usam desse seu poder para prejudicar os outros. Dizem também que rezam para viver e saem causando doenças ou então provocando até a morte das pessoas. O medo deles está completamente enraizado entre os Navajos e outras pessoas também, pois ainda acreditam que eles existam até hoje. Bem, agora tratando dessa imagem aqui, ela é de uma postagem de 2014 no Facebook. Ela já foi excluída, a original, e dizem que a foto foi capturada por um geólogo que estava buscando essa entidade. Mas a real é que a imagem é apenas um print de um filme de terror de 1983, conhecido aqui no Brasil como Estranhas Metamorfoses ou originalmente Extro. Creepy Barney. Na internet é bem comum pegarem um personagem infantil e transformarem ele em alguma aberração ou inventar qualquer história O que é a Suzy de Deltarune tá fazendo na minha tela? bizarra que seja em cima desse personagem. É bem comum também ver vários memes do Barney e seus amigos, mas nesse caso temos essa imagem específica do Barney em uma fantasia completamente precária. Eu não sei se esse bagulho, mano, é o nariz dele ou se é, sei lá, a boca dele, tá ligado? Ah, ótimo, olha só, meu mouse quebrou. Quebrou não.
Não tá pegando. Por que que eu fui inventar? Mexer ali. É bem difícil encontrar a origem Calma aí, exata gente. dessa imagem. É um bagulho que vai voltar a pegar, e depois vai ser uma merda. Foi. Só que agora eu vou ter que também voltar pra webcam. Calma aí. Voltei. Muitas informações na internet sobre. A imagem surgiu no Reddit e o cara que fez esse post já excluiu, mas no post ele dizia que esse garotinho loiro era seu amigo quando era criança. A foto foi postada há bastante tempo e o usuário falava que às vezes ele perguntava a seus amigos sobre a foto para ver se conseguia mais detalhes sobre ela, mas acabava que no final das contas ele não revelava nada, nos deixando completamente sem resposta sobre essa foto. Mickey Mouse Basement. Essa imagem bizarra do Mickey Mouse em um porão velho e Não é o Mickey, é a Minnie. Voltei. É louco, mano, olha. É louco. Nossa, tá tudo caindo aqui. fantasia Medo mal até de feita chegar de mais Mickey perto. se escorando no porão de algum lugar. Com certeza alguém ia fazer o trabalho de procurar Que eu fui inventar e mexer ali. detalhes sobre isso. Então veio um cara do Reddit e encontrou uma segunda imagem desse mesmo cara em outro ângulo no porão. Não sabemos de nada sobre isso, nem mesmo do cara que postou, que levantou teorias por aí, como de apenas algumas pessoas querendo fazer uma brincadeira, então vestiram essa fantasia, foram procurar um lugar bizarro e encontraram esse porão e fizeram essa foto. Um usuário do X, falecido Twitter, chamado de Nicodella Febs, fez um post dizendo que esse cara com a fantasia é gay e que namorou um amigo dele, mas nada de muito detalhado. Gente, o cara da fantasia é gay. Tá aí uma informação boa pra vocês. Ghost Girl in the Não sou isso. Mirror. Esse foi um dos primeiros vídeos Eu. com edições fakes do YouTube, que foi postado em 2008 por um canal chamado de Eu sempre 1Cook123 que olho pra trás quando eu tô no espelho. 4. O vídeo é tão bombado que tem mais de 100 milhões de visualizações. O vídeo mostra uma garota que está em frente ao espelho, A travadinha que aqui tem não. mais de 100 milhões de visualizações. O vídeo mostra uma Ela... garota que está em frente ao A gente tá vendo iceberg de imagem. Minha webcam tava morta até agora. espelho, colocando seus brincos, e depois que ela termina de colocar, ela olha pra câmera, mas algo de peculiar acontece. O seu reflexo no espelho não vira, e um grito bizarro é dado após isso. É isso aí que vai acontecer com vocês hoje, quando vocês forem tirar no espelho. O zoom da câmera vai até onde a menina, e depois o vídeo acaba. Por incrível que pareça, esse vídeo tem até mesmo uma sequência que é chamada de Garota Possuída em seu Credo! quarto. Vídeo Esse aí eu tomei sustinho agora, deu um apertinho assim no coração, sabe? Aquele apertinho que dá quando você toma susto. que foi upado em 2009, mostrando uma mãe indo até sua filha. Go! E depois que ela levanta o cobertor, se depara com ela completamente possuída e com a cabeça caindo. Gates Face. Ô, perdeu a chance. Ui! Depara com ela Ela perdeu a chance completamente de quando a câmera caísse e a cabeça viesse rolando assim pro lado, ó. Ia ter sido genial, tá vendo como eu sou bom aqui? possuída e com a cabeça caindo. Gates Face. Essa imagem de um rosto desfigurado, fazendo alusão também ao rosto do Bill Gates, surgiu acompanhada de uma mensagem embaixo que traduzindo fica encontrado em uma cópia singular da fita de curiosidades da Microsoft, mostrando uma fotografia de baixa qualidade de uma criatura humanoide com cabelos longos, olhos saltados e uma boca aberta com um conjunto completo de dentes com fundo de imagem escuro. Alguns usuários do Reddit tentaram descobrir de onde surgiu de fato essa história e chegaram à conclusão de que o Gates Face se originou de uma imagem gerada por IA, com a palavra-chave Jeff the Killer no prompt, e posteriormente sofreu alterações Caramba, com aquilo alguns ali é IA? filtros, sendo postada como uma creepypasta. Existem vários vídeos no TikTok
TikTok chamadas de Gatesface Incident. Enfim, o mais provável é ser um prompt do Jeff the Killer. É bem parecido. Eu não sei Golfinho parecido com o humano. Jeff the Killer, não. Mas em vários sofreu gerada por IA. Com a palavra chegaram à Ah, nada a ver com o Jeff, só porque é branco. Ah, eu sou branco também, eu sou Jeff the Killer. conclusão de que o Incidente, Golfinho Humano, conhecido Ah lá, também esse aí já como faz depois Golfinho do vídeo. Humano, é um vídeo do YouTube que foi postado em 2007 e é intitulado de Dolphin Muzzle, pelo criador chamado de North Fur Effects. Pera aí, O vídeo mostra um cara com a aparência de golfinho que com certeza assustou as pessoas que acabaram com esse vídeo sendo recomendado. O traje e a maquiagem do cara estavam bem feitos, que dava até mesmo para confundir com alguma geração em 3D ou algo do tipo, o que na minha humilde opinião seria o mais improvável. 2007 não era qualquer um que conseguia fazer algo em 3D como hoje não, mas como eu disse é improvável, não impossível. A baixa qualidade da filmagem também colabora com a áurea assustadora do vídeo, dando uma vibe misteriosa. O vídeo atualmente está sem som, parte desse som do vídeo foi encontrado, mas o resto está perdido. A explicação para a aparição desse homem golfinho é bem óbvia, o criador do canal vende essas máscaras bizarras e realistas, então ele fez esse vídeo como forma de divulgar uma delas como as outras que ele possui. O cara faz fantasia de todos os animais que vocês puderem imaginar, ele tem algum. Por falar em IA, eu lembrei de um analog horror que estão tocando pau por ser girl? Hã? Sei que é isso aí mesmo, cara. Por ser girl. Uma fantasia, e a maioria são bizarras. Camada 4, 1983 Clown. Esse aí eu sei. Esse aí é daquele parque de animatrônicos lá que a gente viu. Sério, se você tem medo de palhaços, esse aqui com certeza é um dos piores e mais bizarros Eu que tenho eu já medo de vi. palhaço. A criação dele foi feita por um cara chamado de Aaron Fetcher, que comanda a Creative Engineering Inc., que é uma empresa de entretenimento e manufatura de animatrônicos. O próprio Aaron o apelidou de O Palhaço Ah, foi feito em IA. do Mal. Esse palhaço servia como uma espécie de recepcionista e seu propósito original era dar boas-vindas aos visitantes, mas como ele era muito assustador, acabou ganhando um espaço na internet em formato de terror. Não se sabe muito sobre o showtape do qual ele saiu, mas ele usa uma espécie de roupa colorida e brilhante com uma peruca que foram projetadas para mostrar o departamento de figurinos da empresa. Na imagem, o palhaço ficou posicionado em um stand que lembra um carrossel com 4 barras brancas em torno dele. O animatrônico também não tinha pernas e precisava ficar apoiado em uma base de madeira colorida. As barras brancas e o topo do stand ainda existem até hoje, mas foram desmontados para armazenamento e o palhaço atualmente reside no porão da empresa. A máscara dele atualmente derreteu e está faltando os mecanismos. Mano, meu pai tinha uma máscara do capeta, ó. Meu pai tinha uma máscara do capeta, mano. E derreteu no armário dele. Era uma máscara muito louca, que ele dava susto em nós. Aí ele deixou guardado por uma porta. Quando a gente foi pegar, tava derretida. Mecanismos da cabeça. Outro detalhe são os olhos, que foram retirados e estão em falta. E o nome real do palhaço é desconhecido. Olha ali, ó. Atualmente não se sabe como Ele ele lá deveria atrás. se chamar originalmente, pois a fita do show não contém áudio. Outro detalhe é o pássaro preto sentado ao lado dele, que era originalmente parte do show de O Mágico de Oz. A Esfinge do Diabo. A Esfinge do Diabo é um filme banido pelo governo dos Estados Unidos devido às suas mensagens subliminares satânicas que faziam o espectador cometer. Hoje a gente vai jogar um Kill Tem. Eu não preciso dizer mais nada, né? E Não rodar. existe Se não nenhuma rodar, informação aí manda sobre jogar outro jogo. Vou ver qual jogo vai ser. ele. Antes tinha apenas uma pergunta do falecido Yahoo Respostas, inclusive saudades, viu? Essa imagem aqui tem uma especulação sobre ser um menino que desapareceu em uma cidade na Carolina do Sul. Imagem essa que está vinculada ao nome do filme ser É outro quarto, gente. Não tem ninguém na sua cama, não. O Andy já saiu. O Andy já foi embora. Você pode ir na sua cama. retratando a um vídeo. Vídeo esse que não existe, é apenas uma creepypasta que surgiu no 4chan. De acordo com os relatos feitos por lá. Ficou ruimzão, né? Quando apagaram a luz aqui. Vocês preferem com a luz apagada assim mesmo? Como vai ser? Porque eu tô meio que na sombra, assim, ó.
Assistir o vídeo pode levar a danos mentais e físicos graves, incluindo alucinações, paranoia e, em alguns casos, até a morte. Só que isso tudo não passa de besteira. Essa imagem não tem nada a ver com isso. É apenas a capa de um disco de um álbum de rock chamado de Decade of Dust. Acende a luz. Calma aí. Pronto. Agora eu não tô mais na escuridão. Da banda Hellhorse. Além do mais, as pessoas diziam que as máscaras Tudo apagado, não dá assustadoras pra ver usadas pelas tudo pessoas na chegando perto. foto são devido à tradição de Krampus. É uma celebração pagã que acontece em alguns países europeus e também nos Estados Unidos. Oxi, Isso antes do Natal. E servia como uma Eu forma louco, de deu punir mó caçumbada no moleque. crianças que tinham sido mais, então colocavam essas máscaras e se vestiam e corriam pelas ruas que ficavam lotadas de gente assistindo, enquanto o pessoal fantasiado tentava assustar as crianças e mostrar pra elas o que acontece quando se é mal comportado durante o ano. Roubo de túmulos para idiotas. Esse é um vídeo que foi tirado de uma fita de VHS, gravada na década de 80. Ah, eu acho que isso aí eu vi sobre um cartoonizando, hein? Por um adolescente não identificado. Na fita, ele mostra um tutorial bizarro sobre como roubar túmulos de um jovem gaguejando e explicando como roubar túmulos sem ser pego, mostrando quais Esse aí eu vi no ossos são os mais cartoonizando. valiosos e outras dicas de roubo de túmulos. O vídeo acabou sendo extraído da fita e postado na internet, o que vocês já imaginam o que aconteceu, né? No vídeo, o criador se identifica junto com o cinegrafista, um deles é o Anthony e o outro Gino, mas, de alguma forma, ambos conseguiram permanecer anônimos. O que eu acho estranho, o Anthony tudo bem porque é um nome comum, agora Gino? Bem, isso aumenta o mistério em torno do material, existe até um site dedicado a descobrir a origem do vídeo e a identidade dos caras, mas eles não têm nenhuma informação adicional para adicionar. E uma das maiores questões sobre o vídeo é se ele realmente é um guia ensinando a roubar os túmulos, ou então se eles estavam tirando sarro com isso. Alguns acreditam que esse vídeo seja uma tentativa séria de ensinar as pessoas a roubar túmulos, mas outros que se trata de uma obra feita exclusivamente para zombar da ideia. Inferno de Tomino. Essa Yo! Como é que eu tenho medo dessa passa aqui? Não é nem que passa, mas é imagem assim. assustadora Eu não vou ser louco de falar o poema em voz alta, né? surgiu de um poema japonês feito por um senhor chamado de Saijo Yasu. Se falar em voz alta, eu pulo, hein? E foi publicado em 1919 como parte da sua Se 27ª aparecer o poema na tela, eu pulo. coleção de poesias. O poema diz que se você ler ele em voz alta, você irá morrer. Então, ao longo do tempo, uma lenda assustadora se formou por conta disso, alegando que o poema só deveria ser lido silenciosamente ou então mentalmente. Embora as origens dessa superstição não sejam claras, a história se tornou amplamente discutida no fórum japonês 2Channel, onde os usuários liam o poema Yo! Não, Vem. e compartilhavam as suas experiências. Enquanto muitos afirmavam que nada de Realmente não anormal veio. aconteceu, outros postaram relatos antes de desaparecerem completamente da conversa. Essa imagem, frequentemente associada ao poema, é na verdade um recorte de uma pintura feita pelo artista Yuko Tatsushima, intitulada de Não Posso Mais Ser Uma Noiva. Na cultura japonesa, se uma mulher sofresse algum trauma, se tornava difícil se casarem ou então manterem as Quem foi engraçadinho? Mano, por que meus alarmes não estão pegando mais? Eu não sei quem foi que se inscreveu. Eu sinto que foi o João. Mas se não foi o João, bem-vindo. Mas, tipo assim, cara, meus alarmes não estão mais aparecendo. Eu tenho que arrumar isso depois, né? Pode pá. a sua reputação, o que explica tanto a pintura quanto o título. Desire Snake Hands. Tá. Esse tópico é bem difícil de descrever porque a gente não tem praticamente nada de muito relevante em questão de informações. Os únicos detalhes que temos relacionados a essa imagem misteriosa veio do subreddit Creepy e foi feita por um usuário chamado de Space Sia.
O único relato que temos é o comentário de um perfil que foi excluído, onde ele mencionava que uma artista de rua de Manilha dos anos 30 nasceu e foi criada na cidade onde ela fazia a maior parte de suas apresentações de rua para outros moleques pobres. E também ela era conhecida por ter sido presa em 5 ocasiões diferentes que são relacionadas ao desaparecimento repentino de outras crianças. Oxi. Mas nunca foi possível encontrar evidências concretas para condená-la, só que o seu comportamento nos tribunais incluía olhares cruzados, mímicas vividas e violentas, gritos em intervalos e outros ataques, o que já era o suficiente para assustar o júri. Em 1941, ela adoeceu e foi encontrada morta em um telhado, em uma das partes mais ricas da cidade, em cima da casa de um produtor de teatro. Até aquele momento, ninguém sabia ao certo como seus Eu atos achei eram que ele ia falar, tipo, mas isso é uma história falsa, isso aqui e na verdade, isso aqui só é uma montagem. Mas não, cara, ele tá contando a história, então eu tô em dúvida. realizados. O usuário do comentário disse que isso em um livro antigo do seu avô com uma imagem que se parece basicamente com esta, mas ela não o tinha mais. Algumas evidências sugerem que toda a história é uma farsa e uma peça de arte performática criada por um artista chinês chamado de Zhu Ming, em 8 de maio de 1999, mas essas evidências também não são totalmente concretas. Foto da família Cooper. Essa Pô, imagem isso aqui é real, né? Isso aqui não é fake, não. Até onde eu tô na frente dele, né, gente? Mas só até ver se eu consigo afastar um pouco a minha webcam pra mostrar pra vocês. E ó, tá vendo? Eu vou botar no meu lugarzinho agora. Ok. também pode ser conhecida como o corpo caindo, e mostra uma figura que aparenta ter 2 mulheres da família com 2 crianças no colo, sentadas em uma mesa com o corpo não identificado de uma pessoa de cabeça para baixo pendurado bem na frente delas. Dizem que essa foto foi tirada na década de 50 e inspirou um livro intitulado de Lenda Urbana, a verdadeira história da foto do corpo caído da família Cooper, escrito por Richard Hansdell. Aparentemente, no momento em que a família se mudou para uma casa velha no Texas, eles tiraram essa foto. Quando a imagem foi revelada, esse corpo caindo do teto apareceu do nada, sendo que na realidade ele não estava lá. E com isso, foram criadas várias teorias para explicar essa imagem. Algumas sugerem que se trata de um fantasma de um morador antigo. Outras acreditam que é uma montagem e também dizem Mas que tinham foi confirmado que não era montagem, né? Eu posso passar numa fake news Feito muito na- grande aqui agora, mas eu acho que tinham confirmado que não era montagem. O corpo querendo sair na foto. câmera. A foto com certeza é falsa. Tem vários relatos na É internet, falsa? Ah, tá. inclusive de um dos meninos mostrando Maldito, você sabia? nas originais. Ele disse que de alguma maneira a imagem vazou na internet e alguém pegou e editou isso. As provas são boas, mas ainda não passam total veracidade. Enfim, o verdadeiro paradeiro dessa imagem, talvez nunca iremos saber. Cabeça de manequim embaixo do banheiro. Essa imagem bizarra mostra uma Eu mijava cabeça de na cara. manequim Tá, porra, é isso aí que eu ia fazer mesmo. Ia estar assim, ó, meu cara, toma! Mija na cara. espiando por baixo de uma cabine de banheiro. Na verdade, a imagem é apenas um print de um vídeo do YouTube de 2016 do canal Prank City, que foi retirado de uma pegadinha das várias que esse canal posta em que as pessoas eram assustadas enquanto usavam as cabines, com uma cabeça de manequim sendo colocada embaixo das divisórias enquanto as pessoas faziam suas necessidades. Várias histórias foram Só inventadas vai dar um gritão, hein? Nossa, eu ia me cagar de medo. Se eu estivesse cagando, era isso. em cima dessa print, que foi Zé, pega assim, ó. Pega assim, ó. tirada do vídeo e são bem viajadas, como por exemplo uma que O cara jogou pra trás de bosta, vai. a história de uma garota É bom que você tava no banheiro, aí aproveita e já se caga todo. Já eu chutava a cabeça dele. tirada do vídeo e são bem viajadas, como por exemplo O cara tá com papel de bosta no uma que bicho. conta a história de uma garota de 7 anos que foi com sua mãe em uma loja para comprar roupas para a garota ir para a escola. Ai, Enquanto mano. a mãe comprava bombons, Eu ela louco. mandou a filha escolher as roupas. No final, a filha disse que aconteceu algo estranho e que uma mulher pálida falou com ela, porém, ela estava apontando para um manequim. A mãe cagou porque a filha estava
falando e História eu pouco já tempo escutei. depois, a menina disse que precisava ir ao banheiro. A mãe deixou. No banheiro, a menina mandou uma mensagem para a mãe dizendo que a mulher pálida estava lá, mas a mãe respondeu para ela se apressar e parar de brincar. Passou um tempo depois, a mãe foi no banheiro e a filha havia sumido. Enfim, história para boi dormir, creepypasta de TikTok. Ritual das figuras negras. Nessa imagem, 10 homens encapuzados podem ser vistos em volta de um carro, realizando algum tipo de ritual. Além do modelo do carro e o estado dele e a imagem ser em preto e branco, passam a entender que é uma foto antiga. Algumas informações foram encontradas no site DVD Exótica, mostrando que a imagem vem de um curta-metragem de terror americano do final dos anos 90, chamado de Coven. Nossa, O gente, filme eu mostra a amo com todas as minhas forças filme antigo. Seja de terror, seja de romance, filme antigo pra mim é tudo. história de um homem, o Mike, que está perto de ter um colapso. E aí um amigo dele convence ele a entrar para um grupo de apoio, que mais tarde revela ter uma agenda oculta mais profunda, se é que vocês me entendem. E esse grupo utiliza de táticas extremas e às Me and the boy. vezes sobrenaturais para ajudar novos membros a permanecerem a se sentirem Mas foi muito pesado, não é, gente? melhor. Enfim, fora isso, talvez a imagem só possa ser encontrada em memes e nada mais. The Expressionless. Essa é uma creepypasta que conta a história de uma Essa aí eu já vi, essa aí eu já vi. Mas eu não vou explicar. mulher estranha e demoníaca com uma série de habilidades paranormais e um desejo por sangue. De acordo com a história, uma mulher sem nome chegou em um hospital famoso de Los Angeles em junho de 1972, usando um vestido branco e ensanguentado, o que não é incomum de se ver em hospitais. Geralmente quando alguém sofre um acidente, aparece assim por lá. Após resistir a uma contenção, Essa aí eu acho que ela não você atacou sabia. violentamente, Não, foi matando o você médico sabia. Será que chefe foi? e sussurrando Eu não para sei, os acho que deve outros, ter sido. dizendo ser Deus. Mas a verdadeira origem dessa foto é bem diferente. Trata-se de uma imagem de duas estudantes de enfermagem ao lado de um boneco de cera e elas estavam usando ele para treinamento. A fotografia foi tirada por um autor de livros conhecido como Snowdon em 1968 para o seu livro SCP-106. Bem, eu não vou explicar aqui o que é a Fundação SCP, mas para quem quiser se aprofundar no assunto, tem vários vídeos do Você Sabia sobre isso, e também tem do Selbit. Enfim, a Ele tá me escutando. origem dessa imagem da SCP-106 ainda é desconhecida. Muitos acreditam que ela tenha se originado em um dos tópicos do 4chan. Em um desses tópicos, foi sugerido que a imagem inteira foi photoshopada, com o rosto sendo retirado de uma fotografia da Primeira Guerra Mundial e o corpo pertence a um modelo aleatório. A origem disso continua desconhecida ainda, com o criador afirmando tê-la obtida no próprio 4chan, onde provavelmente se perdeu com o tempo. Então uma teoria sugere que a imagem pode ser uma pintura, devido a detalhes que ela tem, mas não há informações sobre quem a criou ou então o seu propósito, mantendo a sua origem um mistério. Esse vídeo foi completamente inspirado no do Jorginho, Acabou? então créditos pra É ele, isso aí. baita vídeo inclusive, e eu quis fazer a minha própria versão com algumas ideias minhas e outras pesquisas a mais. Eu amo o canal dele, o meu canal é 100% inspirado e eu tô falando isso antes de quererem me cancelar e serem chatos comigo. Bom vídeo. O vídeo dele foi daorinha. Deu pra dar uma risadinha aqui. Não por culpa dele, eu também não sou idiota. Mas deu pra se divertir vendo. Foi interessante, foi interessante. Aqui tá o link do canal pra quem queira ver. E a gente vai pro... Tio. Agora. Acho que só abrir a tela toda. Ah, não. Vamos agora jogar o Until 10. Eu só tenho que fazer xixi primeiro porque eu tô aberto.